Fala galerinha linda, tudo beleza com vocês? Professor Tiago na área e hoje nós vamos falar sobre síntese de proteínas, assunto importantíssimo também para quem está se preparando para o vestibular, beleza? Então esse assunto ele está diretamente ligado àquela nossa aulinha de ácidos nucleicos. Posso dizer até que elas são um pouco complementares. Então eu vou deixar no link aí para vocês a aula de ácidos nucleicos. Lembrando também que agora o tio deixa mapa mental e um formezinho com 5 questões para a gente colocar em prática toda a nossa teoria. Então, vamos lá. Então, povo lindo, essa aula está diretamente ligada a ácidos nucleicos, beleza? Então, eu vou partir do princípio que você já assistiu a aulinha de ácidos nucleicos ou que você já conhece a matéria, beleza? Algumas coisas eu vou relembrar, mas fica aí essa observação, beleza? Eu estou partindo do princípio que você já sabe. GG? Então, vamos lá. Síntese de proteínas. Nós estamos falando desse momento aqui, ó. A gente está falando da tradução, beleza? Lembrando, a transcrição é quando eu vou formar o meu RNA mensageiro, vai ocorrer lá no núcleo nas células eucariontes, e a tradução é quando eu vou produzir a minha proteína. Lembrando, galera, quando eu estiver falando da minha proteína, eu estou falando da minha característica, beleza? Por que eu estou falando disso agora? Porque quando a gente vai falando de genética, eu já falei isso para vocês, esse DNA aqui, ó, a gente vai substituir por gene. Então, gene não está diretamente ligado à minha característica? Então, já quero que você associe isso hoje. O dogma central da biologia está relacionado diretamente também à genética, isso é óbvio. DNA é o gene. O que é o gene? Como é que eu vou definir gene de maneira bem simples? Gene é apenas um fragmento do meu DNA. Esse gene vai condicionar uma característica, e essa característica é a minha própria proteína, beleza? Então, hoje, síntese de proteína, nós estamos falando especificamente da tradução. Lá na nossa aulinha sobre ácidos nucleicos, a gente viu a replicação, ou seja, a síntese de novas moléculas de DNA, e nós vimos a transcrição. Hoje, só tradução. Belezinha? Então, vamos lá. Antes de a gente seguir diretamente para a síntese de proteína, vamos lembrar algumas coisas bem importantes. RNA mensageiro. Qual é a função do RNA mensageiro? Eu costumo dizer que o meu RNA mensageiro ele é um molde. No RNA mensageiro, eu tenho a informação para a síntese das proteínas. Essa informação ela está guardada na sequência de bases nitrogenadas, beleza? O meu RNA ribossômico ele vai servir para produzir ribossomos. Quando a gente pega lá a estrutura do ribossomo, ele é uma estrutura proteica, mas ele também é formado de RNA ribossômico. O RNA transportador ele vai ser responsável por carregar, ou seja, ele vai transportar os aminoácidos que estão presentes lá no meu citoplasma, lá no meu citosol, para a síntese de proteínas, beleza? Então, isso é só um lembrete para a gente ir agora ao que importa. Vamos lembrar rapidinho como que ocorre a formação do RNA mensageiro. Então, eu tenho aqui o meu fragmento de DNA. Aqui eu fui bonzinho, já botei aqui o sentido da leitura. Você tem que ficar atento a isso. Se essa informação não viesse na hora lá que você está fazendo o exercício, o que você tem que prestar atenção? No sentido 5 linha, 3 linha. Então, lembre-se que a transcrição ela só vai ocorrer nesse sentido. E aí o tio vai lembrar para você também, ó, se eu tenho A, do outro lado eu tenho T. Se eu tenho C, do outro lado eu tenho G. Ou seja, adenina liga a timina, citosina liga a guanina. Vou melhorar esse G aqui, que na última aula lá de ácido nucleico, esse G me derrubou na questão. Derrubou não, né? Ele tentou me derrubar, mas o tio aqui tá ligado. Isso, galera, não esquece, é só no DNA. No RNA, se de um lado eu tenho A, do outro lado eu tenho U. Isso aqui só para o RNA, beleza? Muita atenção nisso. Então, olha só. Desse lado, adenina. No RNA, uracila. Desse lado, timina. No RNA, adenina. Desse lado, citosina, guanina. Bem simples, né?
Isso não pode errar. Eu costumo dizer para os meus alunos que algumas questões de vestibular a gente simplesmente não pode errar, porque são questões muito simples, não envolvem um conhecimento muito aprofundado da matéria. E essa aqui é uma das questões que você não pode errar. Não existe justificativa para você errar esse pareamento, beleza? Ó, vou fazer um pouquinho mais rápido agora. Citosina, guanina, citosina. Então, desse lado eu vou ter guanina, citosina, guanina. Guanina, guanina, citosina. Então, desse lado, citosina, citosina e guanina. Adenina, timina, timina. Então, desse lado eu vou ter uracila, adenina e adenina. Citosina, citosina, guanina. Deste lado, guanina, guanina, citosina. Montei o meu fragmento de RNA, beleza? E aí, o que eu sempre me perguntava na faculdade, no ensino médio? Nós temos ali dissolvidos dentro da célula muitos aminoácidos, uma par de aminoácidos. Como que esse troço não dá errado? Por que que isso não dá errado? Por quê, galera? Olha só, mudei o slide aqui, olha só. Por quê, galera? Aqui no meu RNA mensageiro, eu tenho uma trinca de bases e essa trinca de bases tem o nome de códon. Então, o que é um códon? Bem devagarinho. Códon é uma trinca de bases. Essa trinca de bases vai dar origem a um aminoácido. Beleza? Então, um códon é igual a uma trinca de bases, que é igual a um aminoácido. Eu já tinha feito essa relação lá na aula de ácidos nucleicos, mas é importante lembrar. Um códon igual a 3 bases, que é igual a um aminoácido. Beleza? Essa relação é importantíssima. Beleza. Aqui eu tenho o meu RNA transportador, que está carregando um monte de aminoácidos. E por que que esse aminoácido que ele está transportando não entra de maneira errada lá na minha estrutura? Porque se desse lado do RNA mensageiro eu tenho o códon, deste lado aqui, galerinha, eu vou ter o meu anticódon. Galera, o que é um anticódon? Um anticódon é uma trinca de bases do RNA transportador. Anticódon é uma trinca de bases do RNA transportador. Isso não pode esquecer. Isso é muito importante. Porque lá na aulinha de ácidos nucleicos, nós fizemos um exercício onde a questão te dava o anticódon. Então, se você não sabe o que é anticódon, você embaralha tudo, porque do anticódon eu chego no códon. Do códon eu consigo chegar na sequência do DNA. Ah, Tiagão, dá para chegar no anticódon também na sequência do DNA? Dá. Só que veja, o importante para mim, já falei isso para vocês, é que a gente crie conexões, para que a gente não tenha que decorar as coisas. Quanto mais conexões nós temos, menos decoreba a gente precisa fazer, beleza? Então, anticódon é o códon do RNA transportador, é a trinca de base do RNA transportador. Esse anticódon reconhece o códon do RNA mensageiro e assim os aminoácidos vão sendo trazidos para que possam ser unidos. Lembra lá de síntese de proteínas, das ligações peptídicas? Então, é isso que está acontecendo nesse momento, beleza? Por conta desse anticódon é que não tem erro. A informação que tiver aqui no meu RNA mensageiro, o meu RNA transportador, ele só vai colocar o aminoácido ali, beleza? Se houver algum erro, o erro está no RNA mensageiro. O erro ocorreu na transcrição, beleza? Essa imagem daqui é só para a gente fixar melhor como que vai ocorrer esse processo. Então, está aqui o meu RNA mensageiro, está aqui, ó, bem destacado 5 linhas, 3 linhas, o sentido da leitura, e aqui eu tenho o meu códon, o códon de iniciação. Galera, detalhe importante, algumas provas já vêm exigindo isso há um tempo. Meu aluno, minha aluna, amores e amoras, você tem que saber que o A, o G é o códon de iniciação.
Todas as proteínas deste planeta iniciam com metionina. É o primeiro aminoácido. Por quê? Porque o A, o G é o códon de iniciação, beleza? Então, aqui ó, você tem o códon e aqui está o meu anticódon, o AC. Depois vem o ribossomo e vai começar o processo de fusão dos aminoácidos. Nessa imagem já avançada, eu consigo ver meus aminoácidos aqui todos conectados. Lembrando, ligação peptídica de novo. E aqui, galera, eu tenho um detalhe importante. Como que o ribossomo sabe que a proteína está pronta? Ele sabe dessa forma, códon de parada. O que é o códon de parada? É o códon que vai informar que a leitura terminou, que não tem mais nenhum aminoácido a ser fixado. E aí, galera, temos uma informação aqui importantíssima. O códon de parada não codifica aminoácido. Galera, no códon de parada não tem aminoácido. Tiagão, por que eu preciso gravar isso? Por que você está falando isso com tanta ênfase? Por que, amores e amoras? Se eu digo para você que numa determinada fita de RNA eu tenho 5 códons, olha só o que eu estou falando. Eu tenho uma fita de RNA lá qualquer e eu tenho 5 códons. E eu digo para você que um dos códons é de parada. Aí eu te pergunto, quantos aminoácidos terá esta proteína? Aí você é afobado, eu sei, tem 5. Aí eu te pergunto, por que, meu querido aluno? Por que você fala isso para mim? Ah, tio, porque você falou que um códon é igual a um aminoácido. Se tem 5 códons, 5 aminoácidos. Errou! Aí eu vou olhar para você e vou falar o quê? Ô criatura, eu acabei de dizer que códon de parada não codifica aminoácido. Então, amores e amoras, se eu tenho 5 códons e um desses códons é de parada, eu só vou ter 4 aminoácidos, porque códon de parada não codifica aminoácido. Beleza? Fica atento a isso. E detalhe, se você vai fazer uma prova discursiva ali para medicina, que envolva a prova de biologia, alguns concursos já estão exigindo dos alunos que saibam quais são os códons de parada. E aí, sabendo disso, você acha que Tiagão aqui vai deixar você na mão? Claro que não. Olha aqui comigo. Aqui nós temos uma tabela de aminoácidos. E olha só, A, U, G, códon de início, metionina. E aqui, galera, estão meus códons de parada. São só 3. UAA, UAG e UGA. Tiagão, tenho que decorar? Esse aqui você tem que decorar, beleza? Tem que decorar os códons de parada e tem que decorar o meu códon de início. O códon de parada, algumas provas também podem escrever assim, Códon de parada é a mesma coisa que stop códon. E códon de início, obviamente, é a mesma coisa que start códon, beleza? Informação não ocupa espaço, então é importante saber. E aproveitando aqui nossa tabelinha de aminoácidos, se você tiver uma questão que ele te dá lá o códon, você tem que achar o aminoácido. Para você não perder tempo, aqui é bem simples. Então você tem aqui, primeira letra, normalmente também pode vir assim, 5 linhas. Segunda letra e terceira letra, que também pode vir 3 linhas. Então é bem simples, galera. Vou pegar aqui, vou fazer de cabeça aqui um códon qualquer. AUC. Como que eu acho esse meu aminoácido? Então aqui, eu tenho aqui o meu primeiro códon, certo? É o A. Então eu vou vir aqui no A, e vou achar aqui, A. Minha segunda letra, U. Então eu venho aqui na tabelinha do U, AU. Então eu sei que ele está aqui dentro. E a minha terceira letra, C. A terceira letra, galera, sinceramente, você já procura ela aqui, Então, AUC está aqui e lê, isoleucina. Então, se eu pegar essa aqui de cabeça, não estou nem olhando para a tabela, vou mandar aqui qualquer um.
é UCG. Então, primeira letra, U, então tá aqui nesse grupo. C, então tá aqui dentro desse grupo, ó. E o G, então tá aqui meu aminoácido. Aqui é o isoleucina e aqui é a serina. É bem simples de a gente ver isso, tá bom? Beleza, né? Então, seguindo. Código genético. Galera, o filé mignon dessa aula está aqui. Quando a gente vai estudar síntese de proteína, não é para a gente decorar tabela de aminoácidos, para a gente entender a ideia geral, para a gente entender o que está acontecendo. E aí, sobre código genético, o que a gente tem aqui de muito importante? A gente tem as três principais características do código genético. Primeira, ele é quase universal. Quase, Tiagão? Não. Eu vi lá no meu livro que ele é universal. Calma, me dá um tempinho. Ele é degenerado ou redundante. Ele é inequívoco ou ambíguo. Galera, por que quase universal? Dá uma olhadinha nessa tabela que eu te colocou aí em cima e preste atenção numa coisa. Se a gente pegar, por exemplo, o UGA, que é um stop codon, nas mitocôndrias, ele codifica o triptofano. Se a gente pegar o AGA, que codifica a arginina, no mitocondrial, ele é um stop codon. Então, daí já vem a ideia do quase universal. Mas tem um outro detalhe. Em alguns organismos, como por exemplo as micoplasmas, micoplasma, galera, é um grupo de bactérias que alguns cientistas, inclusive, acreditam que são ancestrais das bactérias atuais. São bactérias com tamanhos muito pequenos, na casa ali dos 0,3 nanômetros. Nessas bactérias, o GA, que é um stop codon, nessas bactérias, as micoplasmas, geram triptofano. Então, veja, por isso a ideia do quase universal, beleza? Não é que o teu livro esteja errado, não é isso. É porque aqui eu estou trazendo uma informação um pouco mais aprofundada. A ideia do quase, voltando, está relacionada a essa pequena diferença que existe no DNA nuclear para o DNA mitocondrial e essa exceção de alguns organismos, como a micoplasma. Em alguns ciliados também você vai ter essa diferença, beleza? Degenerado ou redundante. O que isso quer dizer? Olha de novo essa imagenzinha aí, um corte apenas de uma tabela de aminoácidos. Preste atenção na imagem. Observa que nós temos vários códons para um único aminoácido. Por que isso é vantajoso? Por que isso é importante? Porque isso acaba, galera, olha só, acaba que nos protege de mutações. Por quê? Por que, amores e amoras? A função de uma proteína está relacionada a três fatores importantes. Nós temos sequência de aminoácidos, nós temos a forma e nós temos temperatura e pH específicos. E aí, qual é o detalhe? Imagina que eu sofro uma mutação, certo? Essa mutação trocou lá uma base nitrogenada, consequentemente mudou o meu códon. Porém, galera, nessa mudança de códon não houve mudança do aminoácido. Então, se eu não mudei a sequência de aminoácidos, eu não mudo a função de uma proteína, porque esses três fatores, ó, estão relacionados à função de uma proteína. Por isso que essa quantidade de códons para um único aminoácido acaba protegendo o nosso organismo, porque eu posso sofrer uma mutação e essa mutação não vai condicionar um aminoácido novo, vai manter o mesmo aminoácido. Se eu não mudei o aminoácido, eu não mudei a proteína. Se eu não mudei a proteína, tá tudo bem. Esse tipo de mutação a gente chama de mutação neutra. São mutações que não vão gerar mudanças, beleza? E por que não gera mudança? Porque não mudou a proteína, beleza? Ficou claro? Código genético degenerado. Eu tenho muitos códons para um mesmo aminoácido. Inequívoco ou ambíguo. Olha de novo essa imagenzinha que eu te colocou aí. Preste atenção num detalhe. Não existe a menor possibilidade, por exemplo, do A ao G, que a gente sabe que é o códon que vai dar a metionina, não existe a menor possibilidade desse códon codificar um outro aminoácido, certo? Cada códon codifica apenas um aminoácido. Não confunde com degenerado. No degenerado, eu tenho vários códons para o mesmo aminoácido. Nesse caso, eu estou dizendo que um códon vai dar origem a apenas um aminoácido. Eu não tenho
um códon para vários aminoácidos, beleza? Eu tenho o contrário. Eu tenho um aminoácido para vários códons, beleza? Então, essas 3 características são importantíssimas sobre o nosso código genético. Então é isso, galera. A gente fecha agora síntese de proteína e código genético, como eu falei, 2 assuntos importantíssimos, conectando diretamente com ácidos nucleicos. Então a gente fecha uma parte importante da bioquímica, uma parte importante da matéria, visando sempre aí os vestibulares, o Enem e os vestibulares regionais, como aqui no Rio de Janeiro, a UERJ, beleza? Não se esquece, deixa seu like, compartilha com teus amigos, se inscreve no canal. Isso dá uma moral muito grande aqui para o professor e vai sempre motivando a gente a fazer cada vez mais, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!